Olá, bem-vindos, bem-vindas! Hoje nós queremos celebrar o Dia Mundial de Oração desse ano de 2021. E essa celebração foi preparada com muito carinho e muito zelo pelas mulheres cristãs da República do Vanuatu, uma pequena ilha que fica no Oceano Pacífico Sul. Congratulamo-nos com as nossas irmãs e os nossos irmãos em todo o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi bonito abrir os olhos, tanta gente ao meu redor, companheiros de caminho, dando as mãos vai ser melhor. Quando a vida se renova, quero cuidado como eu sei, pois me entrego sem medida, não tem prazo a minha lei. Se me chamam de pequena, eu me orgulho, sou mulher, coração não tem tamanho, só não sabe quem não quer. Se me chamam de pequena, eu me orgulho, sou mulher, coração não tem tamanho, só não sabe quem não quer. Dadas minhas diferenças, mas não vim pra sobrepor. Quando arranjo a nossa mesa, quero a cor de cada flor. Também olho pro futuro, quero um mundo todo em paz. Vou à luta com vontade, também sei como é que faz. Se me chamam de pequena, eu me orgulho, sou mulher, coração não tem tamanho, só não sabe quem não quer. Se me chamam de pequena, eu me orgulho, sou mulher, coração não tem tamanho, só não sabe quem não quer. A maioria dos povos melanésios, mas também minorias de origem polinésia, são a fonte da cultura, dos idiomas, dos valores tradicionais, da espiritualidade de Vanuatu. As praias de areia preta e branca, os recifes de corais com peixes coloridos, os belos pássaros, as frutas e nozes da floresta mostram as ilhas nas mesmas condições em que elas foram criadas. Mesmo estando vulneráveis a frequentes tempestades tropicais, terremotos, ciclones, tsunamis e vulcões ativos. Cada ilha e cada vila costuma ter seu próprio chefe e estilo de governo, seus próprios deuses, sua própria linguagem e suas casas de palha feitas de folhas e árvores, usando machados de pedra. Mulheres e homens reúnem-se na Wharea, casa de reuniões da vila, para discutir os principais problemas. Vanuatu é um pequeno país localizado no Oceano Pacífico Sul. Uma república formada após a independência em 1980 de um governo de dominação francesa e britânica. Hoje, Vanuatu agita orgulhosamente a sua bandeira e seu brasão de armas para que todos possam ler: com Deus nós estamos. Espírito de
confessemos a Deus, que é fiel e justo para nos perdoar. Oremos. Nosso Pai do céu, santificado seja o teu nome. Estamos diante da tua casa da graça para confessar os nossos pecados. Confessamos que ouvimos tua palavra, mas não a cumprimos. Frequentemente fazemos as coisas que não devemos fazer e deixamos por fazer as coisas que devemos fazer. Enfrentamos adversidades e desafios em nossos lares e nações. Tentamos construir nossas casas pensando que estamos construindo de acordo com as palavras de Jesus Cristo, mas na verdade construímos na areia. Nós queremos ser transformados. Restaura-nos de novo para fazer o que é certo e justo. Deus Criador, nós confessamos que poluímos o meio ambiente e prejudicamos as criaturas do mar jogando lixo em seus habitats. Colocamos em risco a vida marinha e arruinamos os meios de subsistência sustentáveis. Nós sabemos que podemos mudar isso. Confessamos, lamentamos e nos comprometemos a cumprir o mandato de ser bons mordomos de tua criação. Ó Deus, ouve as nossas orações. Amém. Deus está procurando uma casa para morar. Qual é a casa que vocês construiriam para mim? Ele pergunta lá em Isaías capítulo 66, versículo 1. Oremos. Nós chegamos humildemente diante de Ti e oramos para que Tu nos concedas o Teu espírito de sabedoria e conhecimento. Ensina-nos a discernir a verdade. Conduze-nos e guia-nos para vivermos de uma maneira que seja agradável e aceitável a Ti. Humildemente nos oferecemos para ser uma casa em que Tu possas habitar. Pelo poder da Tua palavra, transforma as nossas vidas e as nossas nações. Faze-nos como uma família de justiça e paz. Deus gracioso, aceita nosso compromisso. Por Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Nós queremos ouvir as vozes de Vanuatu. Meu nome é Retô. Eu sou a segunda filha de uma família de 8. Saí da escola no final do 6º ano, pois não havia dinheiro para continuar meus estudos. Minha família só tinha condições de educar meu irmão mais velho, e não eu, pois eu sou a segunda filha e mulher. Um dia ouvi dizer que havia aula de costura para meninas em um centro local. Eu me inscrevi e fui aceita, mas meu pai não tinha dinheiro para pagar as taxas. Fiquei desanimada, pois não tinha meu próprio dinheiro para pagar meus estudos. Eu, sinceramente, desejava melhorar a minha educação, pois não havia oportunidade no sistema escolar formal. Então voltei minha atenção para a igreja, para preencher meu desejo de aprender. Entrei para o grupo de jovens, participei de estudos bíblicos e depois me envolvi com o Ministério das Mulheres. Com essa determinação e fé em Deus, encontrei maneiras de me educar e adquirir habilidades para ganhar a vida e sustentar minha família. Agora faço artefatos e os vendo nos mercados de mamas, onde outras mulheres como eu, com pouca instrução, podem ganhar a vida com essa nova habilidade. Eu cuido da minha família com a qual Deus me abençoou. Meu marido e eu temos 3 filhos. Eu louvo a Deus pelas bênçãos sobre a minha vida. Agradeço a Deus por ser a fonte da minha força e por me ajudar a colocar em prática o que aprendi. Tornei-me forte e sábia no Senhor. Em Vanuatu, muitas crianças nas áreas rurais andam longas distâncias para ir à escola. Algumas até precisam sair de casa e frequentar o internato, ainda quando são muito pequenas. A educação para todos não é obrigatória. O sistema escolar é em francês ou inglês. Bislama é uma linguagem aprendida para superar as barreiras de comunicação na cidade. Mas nas áreas rurais, as pessoas também têm seus próprios dialetos.
O acesso igual para meninos e meninas que frequentam a escola ainda está em andamento. Meu nome é Moti. Meu irmãozinho e eu crescemos em uma casa de mãe solteira. Quando minha mãe se casou novamente, ela nos deixou com nossos avós. Depois de que meu pai se casou novamente, ele nos levou para morar com sua nova família. Depois que nossa madrasta deu à luz a seus filhos, sua atitude em relação a nós mudou completamente. Com mais filhos para alimentar e sem espaço na casa para todas as crianças, tive que encontrar minha própria comida nas ruas e dormir do lado de fora da casa em um barraco. Usei um velho saco de compra como cobertor para me proteger do frio. Certa vez eu conheci alguns cristãos que me disseram que Deus me amava. Eu não conseguia entender esse tipo de amor no meio do meu sofrimento, mas decidi confiar. Eu confiava que Deus cuidaria de mim, mesmo que minha família não estivesse me abrigando. Esta confiança cresceu dentro de mim e se tornou o fundamento da minha vida. Sou forte em minha fé cristã e compartilho minha história de que devemos confiar em Deus. O crescimento estimado da população de Vanuatu é um dos mais altos da região do Pacífico. A desnutrição é uma preocupação nas áreas rurais e urbanas. Embora a tradição de cultivar alimentos orgânicos em jardins seja forte, as indústrias alimentícias de leite em pó e comida não saudável estão tendo acesso aos bebês e crianças. Meu nome é Jaquilinda. Eu venho de uma vila rural. Desde pequena, sonhava trabalhar na área de turismo em Porto Vila. Eu viajei para Porto Vila para conseguir um emprego em hotelaria, mas não tenho treinamento para conseguir o emprego que sonho. Não tenho família aqui, por isso estou morando nos arredores da cidade. Não tenho dinheiro para acomodação adequada, comida ou para retornar à minha aldeia. Sei que esse não é o plano que Deus tem para mim, mas não sei o que fazer. Oro para que a área rural de Vanuatu seja valorizada e os jovens encontrem as oportunidades que procuram em suas próprias comunidades. Creio que Deus providenciará condições para que os jovens cresçam e contribuam para o bem-estar de Vanuatu. Com 75% da população em áreas rurais com poucas opções de emprego, os jovens precisam migrar para áreas com melhores oportunidades econômicas. Eles vêm com instrução mínima e sem nenhuma habilidade para permitir que obtenham emprego na cidade. O alto desemprego entre os jovens cria uma geração que não vê futuro, o que é uma grande perda para o país. Há necessidade de políticas e programas para a melhoria da área rural, onde os jovens possam permanecer na comunidade para serem educados e conseguirem emprego. Quero a nuvem na encosta da serra e a chuva na terra molhando o quintal. Quero ver cada planta da flor, pois esse produto divino é sinal. Mas é preciso que o fruto se bata e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso
rede rompendo de peixes e ver trigo em feixes enchendo o paiol. Eu quero ver muitas mãos no trabalho, molhadas de orvalho, queimadas de sol. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Quero gente de mãos bem unidas, fazendo da vida importante valor. Quero ver o que está sobre a mesa, fazer a pobreza mais rica de amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Vamos ouvir a palavra de Deus de acordo com o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versículos 24 até o 27. Os 2 alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. O gracioso e trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja com cada uma de vocês. Amém. Querida irmã, querido irmão, na fé em Jesus Cristo, responda para si mesmo uma pergunta bem simples. Entre sabedoria e tolice, o que você escolhe? Essa é fácil, né? Sabedoria, é claro. E se eu dissesse que nem sempre você consegue, que você é capaz de escolher, e muitas vezes você ainda escolhe a tolice de propósito, porque você quer. Deixo alguns exemplos aqui. Você está dirigindo, eu vou dar só uma olhadinha no celular, e aí acontece o acidente. Sabedoria ou tolice? Eu vou tomar só mais uma cervejinha, não vai ter problema se eu dirigir depois. Sabedoria ou tolice? Eu vou levar meu bebê no colo, não precisa de cadeirinha. Sabedoria ou tolice? Quem de nós nunca tomou uma decisão tola na vida? Colocou só mais um pouquinho de sal, né? E aí a comida ficou muito salgada. Comprou lá uma cafeteira elétrica super cara e acabou nem usando tanto quanto imaginava. Uma roupa, um acessório, e depois se arrependeu de fazer aquela compra. Quem nunca? Significa que nós somos sempre tolos? Não, não é isso. Óbvio que não. Mas significa que quando nós agimos por impulso, quando nós damos ouvidos à nossa natureza de Adão e Eva, só dá uma mordidinha na fruta, daí não vai ter problema nenhum, nada vai acontecer, né? Olha onde nós chegamos. É justamente aí que nós tropeçamos e caímos na armadilha de construir a nossa casa sobre a areia. A pessoa sábia constrói a casa sobre a rocha firme que é Cristo Jesus. Pois bem, que firmamento é esse que nós encontramos em Cristo Jesus? Eu sugiro que leia com muita atenção e de maneira desarmada, tá?
todo o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. Leia com atenção. Nessa obra-prima dos ensinamentos de Jesus, ele revela a verdadeira face do ser humano pecador, do ser humano tolo que somos. Ele reafirma toda a lei de Moisés e dá um novo significado a tudo que as pessoas vinham aprendendo até então sobre obedecer e servir a Deus. Ele começa dizendo que o reino de Deus é dos humildes, dos pobres, dos que choram, que são misericordiosos, que têm sede e fome da palavra de Deus, que trabalham pela paz, e também os que são perseguidos. Ele lembra que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele alerta também aos que desobedecem aos mandamentos. Ele usa o exemplo do 5º e do 6º mandamento. O 5º diz, não mate, mas quem insultar um irmão, chamando ele de idiota ou insinuando que ele não vale nada, corre o perigo de ir para o fogo do inferno. Ele instrui a resolvermos nossas pendências, nossas mágoas uns com os outros, umas com as outras. E ele pede para que façamos isso antes de nos apresentarmos como cristãos e cristãs perante o altar de Deus. O 6º mandamento diz, não cometa adultério. Mas Jesus nos revela que, mesmo com um simples olhar ou um pensamento, a desobediência já é praticada, pois Deus enxerga o coração. Ele diz que não devemos jurar em nome de nada e nem de ninguém, que ao contrário do que o mundo nos ensina, não devemos nos vingar, mas oferecer a outra face, o outro lado da face, e até mesmo nos submeter à exploração, porém, não como submissão e conformismo, mas como quem deposita sua esperança na justiça de Deus. Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos, isso mesmo, amar os nossos inimigos, que não podemos trazer a público as nossas boas obras pela igreja ou pelos outros e que até a nossa vida de devoção precisa ser íntima com Deus para que não venhamos aparentar sermos melhores do que os outros. Jesus afirma que quem se vangloria aqui na terra já recebe a sua recompensa, portanto, não a receberá no reino dos céus. Ele orienta a fazermos orações curtas e nos presenteia com a elaboração de uma linda oração completa e perfeita, a oração do Pai Nosso. Ele lembra que o perdão deve ser um gesto pessoal e desinteressado por amor ao outro. No capítulo 7, ainda no Sermão do Monte, Jesus nos alerta para não julgarmos os outros, porque seremos julgados com o mesmo rigor. É nesse sermão também que ele pede para olharmos primeiro a trave que está no nosso olho antes de olhar para o cisco no olho do outro. Jesus nos deixou uma regra de ouro. Ele diz lá no versículo 12 do capítulo 7, façam aos outros o que querem que façam a vocês. Façam aos outros o que querem que façam a vocês. E como um fechamento de todos esses ensinamentos e conselhos de Jesus para a nossa vida, ele traz a comparação entre o sábio e o tolo. O que você escolhe? Sabedoria ou tolice? Seguir seus conselhos e construir sua casa sobre a rocha como uma pessoa sábia? Ou seguir sua natureza e construir sobre a areia? Continuar construindo sobre a areia como um tolo. Na areia, a casa até pode durar algum tempo. Mas vamos refletir sobre o momento que nós estamos vivendo, por exemplo, em que uma tempestade vem atingindo em cheio as famílias com essa pandemia. E em diversos setores da nossa vida, em vários sentidos, financeiro, relacional, conjugal, relações de pais e filhos. Sobre qual firmamento está construída a sua casa?
E sobre qual fundamento estava construída a sua casa quando tudo isso começou? Quando veio essa dificuldade? É claro que não se trata só da pandemia. Se trata de nós. Se trata das nossas tolices, das nossas escolhas equivocadas. Mas sabe o que é libertador? É que Jesus está dizendo tudo isso, acima de tudo, para nos mostrar como nós não somos capazes, como nós somos pecadores, como nós não damos conta. E por que isso é libertador? Porque Ele nos ama mesmo assim e continua apostando em nós. Porque Ele quer nos mostrar que mais vale o caminho do que o objetivo final, do que o destino. Mais vale o processo no qual nós tentamos. Reflita comigo. Se ser cristão é obedecer aos ensinamentos de Cristo, então chega a ser errado nós dizermos que somos cristãos. Mais correto seria dizer que nós estamos num constante processo de nos tornarmos cristãos e cristãs. Todos os dias vivemos nesse processo de nos tornarmos cristãos, tornar-se cristão. É isso que Lutero quis dizer quando disse que a vida do cristão é um diário batismo. Ou seja, que devemos nos lembrar todos os dias que pertencemos a Deus e de que dependemos dEle. Porque quando olhamos para a lei de Deus, as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, sempre percebemos novamente que nós não damos conta. Mas precisamos continuar tentando. Precisamos continuar tentando. Nesse Dia Mundial de Oração, quando nos lembramos desse povo humilde e necessitado de Vanuatu, essa ilha lá da Oceania, quando nos lembramos das mulheres, das crianças, dos mais vulneráveis desse mundo, estamos seguindo as orientações do nosso Salvador Jesus Cristo. É Ele o nosso firme fundamento. Sobre Ele é que nós queremos construir a nossa casa, a nossa vida. É nele que nós firmamos a nossa caminhada de fé no constante processo de tolices e sabedoria. Que Deus nos conceda sempre a sabedoria necessária para seguirmos firmes nesse caminho, nessa verdade e nessa vida, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Andando pela cidade, meus irmãos, eu procurei. Vi tanta infelicidade nas pessoas que encontrei. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Tentei estender os braços, minhas mãos, tentei abrir. Gastei todos os meus passos no esforço de servir. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. A tarde caindo lenta deixa tantos a vagar. A noite é encalçada sem tão criancinha, sem um lar. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá.
continuamos com nossas atividades presenciais suspensas devido ao agravamento da pandemia. Reunião virtual do Presbitério, segunda-feira, dia 8 de março, às 19h30. Oase virtual, quarta-feira, dia 10 de março, às 14h30. Ensino confirmatório virtual, sábado, dia 13 de março, às 8h30 da manhã. Receberemos um ministro candidato ao Ministério Missionário para realizar um período prático conosco de 1 ano, Abraão Cruz. As ofertas desse culto serão destinadas aos projetos apoiados pelo Dia Mundial de Oração. Chegamos ao nosso momento de oração e queremos também colocar aquilo que está em nosso coração, na mente de vocês, que de alguma forma está pesando. E também aquilo que vocês têm para agradecer. Coloquem diante de Deus agora. Lembrem-se que Ele ouve o coração, que Ele vê o que está em seu coração. Por isso, lembra das pessoas também que te são queridas, que estão passando por momentos difíceis. Vamos lembrar da nossa nação, da nossa igreja. Vamos lembrar de tudo nesse mundo que promove a Deus e que muitas vezes sofre resistência através do pecado humano, através da ação contrária a Deus. Coloca isso diante dele. Vamos lembrar também das mulheres. Nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, queremos lembrar dessa figura tão importante que é a mulher e tão discriminada muitas vezes, que precisa lutar de forma muito mais resistente e veemente para conseguir encontrar o seu espaço, muitas vezes sofrendo violência física, psicológica, tendo que se esforçar muito mais para dar conta de um lar, de uma família. Que Deus esteja com todas as mulheres desse mundo, especialmente com aquelas que mais sofrem. Que Deus esteja em especial com as mulheres de Vanuatu, esse país o qual nós lembramos aqui hoje nesse Dia Mundial de Oração. Unamo-nos a elas em oração ao nosso Deus. Deus eterno, Deus em quem Vanuatu se apoia, pedimos que Tu nos ajudes a permanecer em paz nos países e nas famílias. Nós entregamos os líderes e o povo de Vanuatu em Tuas mãos sábias. Queremos resistir às forças das injustiças presentes em nossos países. Dá-nos essa autoridade sobre nossas ilhas e nações. Nós oramos para que possamos viver em união, amor e paz no contexto da diversidade étnica e cultural de Vanuatu e de muitos outros lugares ao redor do mundo. Une-nos em amor, paz e alegria. Nós lembramos as pessoas que vivem em lugares propensos a desastres naturais e riscos de ciclones, furacões e vulcões. Nós levamos as nossas preocupações por aqueles que são escravizados pelos vícios. Deus Todo-Poderoso protege as comunidades de desastres e sofrimento. Cura as almas das pessoas e faze-as sentirem o Teu amor. Vamos orar juntos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, segundo a versão ecumênica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agradecemos a presença de Deus em nós e conosco. Deixe Deus guiá-lo, conduzi-lo, restaurá-lo e curar a sua nação. Que a vontade de Deus seja feita em sua casa como no céu. Lembre-se, ao seguir a sua vida, que todo aquele, toda aquela que ouvir as palavras de Jesus e agir de acordo com elas, será uma pessoa sábia e a sua casa suportará as inundações.
Vá e construa a sua casa, de acordo com as palavras de Jesus. Em sua casa, receba essas bênçãos no nome maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Este é o nosso fundamento. Seguiremos a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam, pois, em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Demos graças a Deus. A todos um abençoado dia, uma abençoada semana. Cuidem-se, estamos vivendo tempos difíceis, mas não se esqueçam, vai passar. Amém.